Bom dia, hoje a gente vai corrigir atividades sobre humanismo que eu coloquei ontem. Então vamos lá. Hoje não vemos em Petrarca senão o grande poeta italiano. Entre os seus contemporâneos, pelo contrário, o seu principal título de glória estava em que, de algum modo, ele representava pessoalmente a antiguidade. Acontece o mesmo com Boccaccio, antes do seu Decameron ser conhecido. Admiravam-se pelas suas compilações mitográficas, geográficas e biográficas em língua latina. É aí o nome do autor Jacob Burckhardt, Civilização da Renascença Italiana. Petrarca e Boccaccio estão intimamente relacionados ao... Então, essas duas pessoas dos quais estavam sendo faladas estão relacionadas ao nascimento do humanismo, que a gente chama renascimento, que eu já falei na aula anterior. Então, essas duas pessoas aí, elas faziam parte aí do nascimento do humanismo, ou seja, do surgimento do humanismo. Que o humanismo, gente, não é apenas o nome de uma escola literária, como a gente viu do trovadorismo. O humanismo é uma corrente filosófica também. Então, quando vocês estudam filosofia ou mesmo sociologia ou história, vocês também podem estudar um pouco sobre o humanismo. O homem da época, artista, cientista, literato, confunde-se com o próprio Deus pela sua genialidade e criatividade, por emergir da profundeza escura da sujeição escolástica para se tornar verdadeiramente humano que, como diz Roland Mosnier, pode assemelhar-se a Deus primeiramente, depois identificar-se a Ele, se Deus o quiser, pela criação. O homem é, como Deus, um artista universal. O texto pode se associar a princípios do humanismo. Então, neste caso aí, humanismo é a valorização do homem, chega a comparar o homem a Deus. Então, essa supervalorização do homem, que é essa corrente filosófica, como eu disse para vocês, que é o humanismo. Questão 3. Entende-se por humanismo o movimento que objetivava dinamizar os estudos humanos, que incluía a poesia, a filosofia, a eloquência e a história. Então, aí a questão letra E. Então, eu espero que vocês, o objetivo dessa aula, da aula anterior, a aula de ontem, era que vocês fossem capazes de entender o conceito da palavra humanismo, porque ela vai muito além de uma escola literária. Então, vocês viram que é uma corrente filosófica, uma forma de pensar de um grupo de pessoas num determinado período, que as pessoas elas são assim, elas têm correntes filosóficas e dependendo de uma época as pessoas têm um pensamento igual, os cientistas, os intelectuais defendem, depois eles vão mudando de opinião, depois com o tempo. Questão, que essa aqui está sem um número, mas é a questão 4. As transformações econômicas, políticas e sociais que caracterizam a crise da sociedade feudal soma-se em termos culturais, humanismo e o renascimento. Sobre essas manifestações culturais, pode-se afirmar que... Então, vamos lá, letra para a resposta. A igreja é importante consumidora de obras de arte e protetora dos artistas. Direcionou o renascimento arquitetônico para dois estilos artísticos, o românico e o gótico. Românico, vocês lembram que vem de Roma, não é romântica, é romântico, Roma. Gótico também é um estilo
de arte principalmente a escultura. Tem algumas igrejas que têm características góticas e talvez aqui a igreja de São Raimundo Nonato pode ter alguma característica dessa aí. 5. Pode ser entendida como uma das características do chamado humanismo desenvolvido durante a Renascença, em contraposição à perspectiva medieval, especificamente na Península Ibérica, atitude favorável a... eu acho que vocês já estudaram um pouco de geografia ou história e já ouviram falar na Península Ibérica. Ela era mais ou menos que foi dividida em dois países, que é Portugal e Espanha, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou correta, porque eu sou professora de português, mas essa Península Ibérica foi uma região que veio o latim, e do latim ele foi modificando e se transformou em várias línguas, inclusive a língua portuguesa e a língua espanhola. Especificamente Península é a atitude favorável a... Então, a observação e a experiência, contestação da autoridade papal e da unidade da fé, que aí a autoridade papal está se referindo ao Papa, principalmente a Igreja Católica aí, porque quando nós falamos de Papa, a gente lembra-se que Papa é da Igreja Católica, não é de outra igreja, não é de outra ramificação da religião. Laicização dos princípios morais, livre leitura e interpretação da Bíblia. Aí vocês viram que não tem nada a ver, e lembra que eu falei na aula anterior que uma das características do humanismo, eles tinham como ciência a questão da observação e da experiência, que aí quando nós falamos, todas as vezes que vocês escutam esse termo observação e experiência, e tem outros métodos científicos. Vocês agora ultimamente têm falado muito em ciência por causa da pandemia, as pessoas só falam defender a ciência, vocês escutam muito isso. Aí nós temos a resposta correta é a letra A, que é apenas a alternativa 1 que está correta. A questão 6, meu falecido pai de memória abençoada fez todo o esforço para que eu pudesse alcançar excelência mental e técnica. O fruto dos meus estudos e trabalhos alcançou o seu desejo para mais querido. Mas você pode perceber, para a educação, as condições não eram favoráveis como são hoje. Nem eu tive professores tão capazes como você. Nós ainda estávamos na idade das trevas. Agora, pela graça de Deus, a luz e a dignidade foram restituídas às letras e eu vivi para vê-lo. Hoje, as antigas ciências estão restauradas, as línguas restituídas, o grego, o hebraico e o latim. Hoje o mundo está repleto de homens sábios. Mas lembre-se disso, a sabedoria de nada lhe serviria se você não amar e temer a Deus. Aí o Deus está com letra minúscula, mas você sabe que o Deus que a gente acredita costuma ser com letra maiúscula. Seu pai, Gargantua. François Rabelais, Carta de Gargantua a Portugal em 1532. São características do humanismo renascentista indicadas neste texto, exceto, letra B, a valorização de uma educação laica e a abertura de bibliotecas monásticas. Então, letra B. E o 7º é o movimento artístico-cultural que floresceu na Itália a partir do século XIV, é conhecido como Renascimento ou Renascença. Pode ser caracterizado como uma tendência cultural laica que se estendeu até o século XVI
inspirada na cultura greco-romana, rejeitava os valores feudais a ponto de considerar o período medieval a Idade das Trevas. Resposta correta. É característica do Renascimento a oposição ao humanismo no sentido de valorização do ser humano, criação privilegiada de Deus. O Renascimento coadunava também ao teocentrismo medieval, que tinha Deus como centro de todas as coisas e enxergava o ser humano como ser inferior, corrompido pelo pecado. Então aí estava perguntando, não é característica a oposição, porque o Renascimento foi um período e também ele fazia uma oposição aí ao humanismo no sentido da valorização do homem, né, que era a criação privilegiada de Deus. O Renascimento também ele pregava o teocentrismo, que é a questão de Deus como centro. Já falei para vocês. Bom, gente, nossa aula termina por aqui. Bom dia para todos.